Muito boa noite a todos. Daqui a alguns instantes estaremos iniciando mais uma aula, tá? A aula de hoje é do autismo ao transtorno do espectro autista, o TEA. Eu sou o Dr. Michel Silva, especialista em desenvolvimento humano, e essa é mais uma aula que faz parte da nossa cadeira de cursos aqui da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Então, nós vamos ter mais essa aula hoje, né? Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão no portal, vocês que estão assistindo aqui ao vivo agora e vocês que vão assistir depois pelo portal. Me dá um ok aí um ok, por favor, no chat. Se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver e ver a apostila. Eu mudei de aplicativo. Nós fazemos as nossas aulas pelo Zoom. Hoje eu estou com o Meet. Então, tudo ok, né? Conseguindo ver a apostila direitinho. Deixa eu perguntar outra coisa. Agora vocês conseguem me ver e a apostila? Dá um ok aí, por favor. Sim, a apostila. Conforme aumenta aqui, ela aumenta aí? Sim, então tá bom. Vai estar conosco aí a doutora Daniela Padilha, uma das nossas supervisoras. Então, muito boa noite para todos. Nós estamos em mais uma aula, hoje mais uma cadeira, né? A cadeira da nossa aula hoje é do autismo ao transtorno do espectro autista TEA, né? E faz parte de um dos nossos cursos. Você vai estar assistindo comigo aqui ao vivo, pelo Meet, e depois dessa aula vai para o nosso portal exclusivo dos alunos. Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas você vai estar assistindo esta aula, mas se você chegou até aqui, você já passou por outras aulas nossas, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só entrar em contato conosco. Nós estamos aqui prontos para te servir, para te ajudar. Aula de hoje, do autismo ao transtorno espectro autista. Introdução. O termo, lembrando, sentiu alguma dúvida, levante a mão, pergunta, nós estamos aqui para contribuir, para aprendermos juntos. Eu sou apenas um facilitador. Você que vai assistir pelo portal, qualquer dúvida, anota a dúvida em contato com a gente pelo chat ou pelos nossos grupos do WhatsApp ou até mesmo pelo nosso e-mail institucional, tá? Introdução. O termo autismo passou por uma longa e complexa trajetória até alcançar sua atual denominação, transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Essa transformação não representa apenas uma mudança terminológica ou técnica, mas um marco na forma de olhar o ser humano. Por muito tempo, o autista foi compreendido sob lente patológica. Opa, deixa eu ver, tocou aqui. Patologijantes, ou seja, só por patologia. E era, deixa eu permitir aqui, voltar aqui. Por muito tempo, né? Com um desvio do normal, ou uma incapacidade social irreversível. Era assim que as pessoas olhavam. Hoje, com o avanço da neurociência, da psicanálise e das abordagens do desenvolvimento humano, compreendemos que o autismo não é ausência de vida interior, mas uma maneira singular de existir no mundo. O TEA representa um espectro de experiências humanas, em que cada indivíduo manifesta sua sensibilidade, percepção e comunicação de modo único. É uma expressão legítima da diversidade neurobiológica e emocional. A nova concepção do espectro rompe com o modelo reducionista, que tentava apenas enquadrar o autismo em categorias rígidas. Agora, reconhece-se que existem diferentes intensidades, níveis de suporte e modos de interação, o que significa que cada pessoa autista tem uma forma própria de estar e sentir o mundo.
Do ponto de vista humano e terapêutico, essa mudança é revolucionária. Ela desloca o foco do transtorno para o sujeito, de um olhar clínico baseado na falta para uma escuta baseada na presença. O autista deixa de ser visto como alguém fechado em si mesmo e passa a ser compreendido como alguém aberto a um universo próprio de significados, que precisa ser decodificado com respeito, respeito, empatia e escuta profunda. Em vez de buscarmos corrigir o autismo, somos convidados a compreender suas linguagens e modos de ser, abrindo caminhos de comunicação que respeitem a autenticidade do indivíduo. Afinal, compreender o autismo é compreender uma parte valiosa da complexidade humana. O autismo não é ausência do mundo, é presença em um outro modo de ser. Dr. Michel Silva. Repetindo, o autismo, eu vou até interagir já, copiar aqui essa frase, vou colocar no nosso chat e você copia aí e repete, para gravar na parede da sua mente, na retina dos seus olhos. Olha a frase, deixa eu ver. O autismo não é ausência de mundo, é presença em outro modo de ser, e não no mundo. Isso é muito, muito, muito massa. Vamos lá. Copia aí, replica essa mensagem, essa frase, tá? É isso aí. Andréia Merces, vamos lá. Da história do autismo à concepção do espectro. Da história do autismo à concepção do espectro. A compreensão do autismo, isso aí, doutora Daniela, do autismo percorreu um caminho longo, muitas vezes marcado por equívocos, preconceitos e interpretações limitadas. Sua história é, de certa forma, também a história da evolução da sensibilidade humana diante da diferença. O termo autismo foi introduzido em 1911 pelo psiquiatra suíço Eugen Breuer, dentro do contexto da esquizofrenia. Naquela época, ele utilizava o termo para descrever pacientes que se recolhiam em seu mundo interno, afastando-se da realidade compartilhada. O autismo, então, era interpretado como um sintoma da esquizofrenia, uma perda do contato real. Essa visão, fortemente influenciada pela psiquiatria clássica, reduziu o fenômeno a uma espécie de isolamento patológico, desprovido de sentido próprio. Então, se isolava, não tinha patologia, não tinha nada, ficava só ali, desprovido de todo sentido. E sabemos que o autismo não é isso. Foi apenas em 1943 que o psiquiatra Leo Kanner, nos Estados Unidos, realizou uma profunda ruptura com essa concepção. Em seu estudo com 11 crianças, Kanner observou um conjunto de características que se diferenciavam das psicoses conhecidas. Então, ele começou a escrever sobre isso. Então, ele descreveu o que chamou de distúrbio autista do contato afetivo, que é o que marca o autista, né? Esse contato afetivo, esse encostar nele, isso é que marca realmente a vida do autista. Destacando dificuldades na comunicação, preferência pela rotina, resistência a mudanças e um aparente desinteresse pelas relações sociais. Um aparente. Embora sua observação tenha sido pioneira, ainda estava fortemente marcado por uma linguagem médica que interpretava o autismo sob o prisma da deficiência. No ano seguinte, em 1944, o pediatra austríaco Hans Asperger, aí surge, né? Asperger, publicou estudos que, curiosamente, descreveram crianças com habilidades cognitivas elevadas, mas com dificuldades significativas de interação social e empatia. Então, Asperger começa a entender que ele tratou de várias crianças que tinham habilidades matemáticas, português, de música, elevadíssimas. Mas eles tinham muita dificuldade em interagir socialmente em empatia.
Ele cunhou o termo que viria a ser conhecido posteriormente como síndrome de Asperger. Contudo, seus estudos ficaram obscurecidos por décadas, sendo redescoberta apenas nos anos de 1980, quando a comunidade científica começou a perceber que o autismo não era um quadro único, mas um contínuo de manifestações. A partir dessa descoberta, a visão sobre o autismo começou a se expandir. O diagnóstico deixou de ser visto como uma sentença fixa e passou a ser entendido como um espectro de possibilidades, em que diferentes graus de funcionamentos e forma de expressão coexistem. Essa nova compreensão foi consolidada pelo DSM-5, que é o nosso Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, esse de 2013, mas já está bem atualizado, que unificou todas as categorias anteriores: autismo infantil precoce, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e outros, sobre o termo transtorno de aspecto autista. Então, o que aconteceu? Unificou todas as categorias. Essa mudança conceitual representava um avanço histórico e ético. O termo espectro não é apenas uma palavra moderna, mas uma afirmação de respeito à singularidade humana. Ele reconhece que não existem dois autistas iguais e que cada pessoa manifesta seu modo de ser de maneira particular, seja nas habilidades cognitivas, na linguagem, nas emoções ou na sensibilidade social. Aí começa o histórico do transtorno do espectro autismo até agora o TEA. O espectro é uma ponte entre a ciência e a empatia. Ele nos ensina que compreender o autismo é compreender a diversidade da mente humana. Dr. Michel Silva. Exemplo bem simples do cotidiano. Pense em duas crianças diagnosticadas com TEA. A primeira fala fluentemente, mas tem dificuldade em compreender idiomas. Pode falar. Quem quer falar, pode falar. Pode ir. Liga o microfone. Quem pediu aí para falar? Cadê? Levanta a mão. Quem foi? Ninguém? Apareceu aqui. Vou continuar, hein? Então, uma primeira fala fluentemente, mas tem dificuldade de compreender ironias e manter uma conversa longa. A segunda, não verbal, comunica-se por gestos e expressões faciais. Ambas são autistas, mas cada uma carrega um universo próprio de linguagem, percepção e emoção. O espectro permite que cada uma delas seja vista na totalidade do seu ser, e não por meio da comparação com o modelo de normalidade. Assim, a passagem do autismo ao espectro não foi apenas uma revisão técnica, mas um movimento de humanização. Deixarmos de olhar o autista como um enigma ou um desvio e passamos a vê-lo como um modo legítimo de existência, que convida profissionais, familiares e a sociedade a desenvolver um novo olhar mais empático, mais consciente e profundo humano, e profundamente humano. Então, do autismo ao espectro, virou isso. Agora nós não vemos mais um autista como um enigma, mas nós vemos ele como um modo legítimo. Ele existe, ele está ali. Ele carrega todo o seu universo, do seu linguajar próprio, da sua percepção própria, da sua emoção própria. É isso que nós vemos hoje. Essa é a aula do autismo ao espectro. O que é o transtorno de espectro autista TEA? O que é isso? Deixa eu beber uma água, bebo uma água, gente. O transtorno de espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento, que afeta o quê? Afeta a forma como o indivíduo percebe esse mundo, processa informação e se relaciona com outras pessoas.
diferente de um transtorno adquirido ou causado por fatores externos. O TEA está relacionado a características neurológicas e genéticas, que fazem parte da constituição da pessoa desde muito cedo, geralmente se manifestando antes dos 3 anos de idade. Mais do que um diagnóstico, o TEA representa uma forma diferente de funcionamento da mente humana, em que a sensibilidade, a comunicação, a percepção e o comportamento seguem lógicas próprias e singulares. É por isso que cada indivíduo com TEA é único em sua expressão, variando em intensidade, forma de comunicação, nível de independência e interesse pelo ambiente. Os autistas eles têm algumas características, mas nenhum deles são iguais. Porque eles têm a sua intensidade de comunicação, eles têm o nível de independência deles e o interesse que eles, o ambiente que eles estão, eles vão se interessando aos poucos. Então, cada um tem a sua particularidade. Essa pluralidade é o que dá sentido ao termo espectro. Ele indica que o autismo não é uma categoria única, mas uma ampla faixa de manifestações que podem ir desde quadros leves, em que a pessoa leva uma vida funcional e independente, até casos mais complexos, que exigem suporte contínuo em diferentes áreas. A compreensão atual do TEA reflete uma mudança paradigmática profunda. Como? Deixamos de olhar o autismo como uma doença a ser curada, que não é, e passamos a vê-lo como uma diferença a ser compreendida e incluída. Essa transição reforça que o foco não está em eliminar o autismo. O autismo não é para ser eliminado. Não é uma doença. Mas em criar condições para que o sujeito autista se desenvolva dentro do seu próprio ritmo e estrutura de pensamento. Critérios fundamentais do TEA, segundo o DSM-5. Dificuldade persistente na comunicação e interação social em diferentes contextos, que pode incluir dificuldade de compreender expressões faciais, gestos e nuances emocionais. Pouco interesse em interações sociais ou dificuldade em iniciá-las. Dificuldade em compreender regras sociais implícitas como esperar a vez ou interpretar o tom de voz do outro. Ele não interpreta, porque tem tom de briga, tem tom leve, não, ele não interpreta isso. Ele não codifica essas coisas. Segundo, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades como movimentos repetitivos, balançar o corpo, bater as mãos, alinhar objetos, fixação intensa por determinados temas ou objetos, ou carrinhos, ou dinossauros, ou aviões, eles fixam isso. Resistência à mudança de rotina no ambiente, tirou da rotina, tirou do ambiente, eles têm uma dificuldade. Não que eles não consigam, mas eles têm uma resistência. Aí tem que se tratar de novo, criar toda aquela rotina, dá mais trabalho. Reações exageradas a estímulos sensoriais, som muito alto, luzes, textura de parede, ou cheiro. Ele chega no ambiente e já sente o cheiro. Se ele fala, ele vai falar cheiro ruim, cheiro bom. Se ele não fala, ele vai fazer o gesto com o rosto, com tudo. Início precoce dos sintomas. Geralmente, antes dos 3 anos de idade, mesmo que só sejam plenamente reconhecidos mais tarde. Impacto significativo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida. Exemplo do cotidiano. Imagine 2 crianças diagnosticadas com TEA. Lucas, de 5 anos, fala pouco. Gosta de alinhar brinquedos e se irrita quando alguém muda sua rotina. Já Sofia, de 9 anos, fala fluentemente. Tem ótimo desempenho escolar, mas sente ansiedade intensa em situações sociais e prefere brincar sozinho. Ambos estão dentro do espectro, mas expressam o autismo de modos distintos. Cada um deles precisa ser compreendido e acompanhado conforme suas características individuais, e não a partir de um modelo padronizado. Então, essa
Isso tem que ser o nosso padrão como psicanalista, como mentores, como ajudadores, ter essa visão. São dois autistas, mas nós estamos olhando eles de modo distinto. Ao olhar psicanalítica humanista, sob uma ótica psicanalítica, o TEA não é definido apenas por déficits, mas por modos singulares de simbolizar o mundo. O sujeito autista possui um funcionamento psíquico particular, no qual a relação com o outro, figura simbólica e afetiva, se constrói de forma diferente. O analista, nesse contexto, tem a tarefa de escutar o sujeito para além do sintoma, valorizando sua linguagem, mesmo quando ela se manifesta em gestos, desenhos, tons ou silêncio. A psicanálise, aliada ao desenvolvimento humano e às ciências cognitivas, permite resgatar o valor subjetivo da pessoa autista, reconhecer que há ali um ser que sente, deseja, percebe, se comunica, apenas em um modo de ser próprio e não inferior. O TEA não é um bloqueio emocional, é uma forma diferenciada de conexão com o mundo. O papel do terapeuta, o meu papel, o seu, é aprender a falar a linguagem silenciosa do autismo. Vou copiar essa frase e vou interagir com vocês. Eu quero ver todo mundo interagindo. Você que vai assistir pelo portal interage também, copia no seu caderno, copia em algum lugar. Tá bom? Copia aí, vamos interagir, replica aí. Você pode botar nas suas redes sociais lá depois, marca lá, psicanalista.michelsilva, @clube Mente Renovada, tá bom? Uma nova perspectiva do transtorno à potencialidade. Vamos lá, replica aí, copia e coloca no chat, quero ver. Como eu disse, você que está assistindo pelo portal aí, pega essa frase, copia, joga em algum lugar, joga no caderno, para você registrar na parede, na retina, com a retina dos seus olhos e na parede da sua mente. Isso daí, vamos lá, André. Vamos junto. Uma nova perspectiva do transtorno à potencialidade. Hoje sabemos que o TEA também pode vir acompanhado de habilidades extraordinárias em áreas específicas, como memória, lógica, música, arte e tecnologia. Essas competências, muitas vezes chamadas de ilhas de talento, revelam que o cérebro autista é criativo, detalhista e profundamente sensível ao que o cerca. Quando o ambiente é acolhedor e a intervenção é bem direcionada, essas habilidades se tornam ferramentas de inclusão e empoderamento pessoal. Exemplo, um adolescente autista com hipersensibilidade auditiva pode se tornar um excelente músico, justamente porque percebe frequências sonoras que passam despercebidas pela maioria das pessoas. O que antes era visto como uma limitação transforma-se em diferencial quando há compreensão e estímulo adequado. Sensibilidade auditiva, né? Não ouve barulho, mas ele consegue ver outras frequências da música. Pode se tornar um saxofonista, pode se tornar um tocar violino, né? Um violoncelo, pode se tornar um maestro por ele ter o quê? Essa diferença no ouvir, na audição. Em síntese, o transtorno do espectro autista é uma condição complexa, multifacetada e profundamente humana. Cada pessoa no espectro carrega dentro de si um modo particular de existir. E é papel da sociedade, da família e dos profissionais da saúde abrir caminhos de compreensão e inclusão, substituindo o olhar do julgamento pelo olhar do afeto. Compreender o autismo é abrir o coração para novas formas de inteligência, emoção e amor. Repetindo, compreender o autista é abrir o coração para novas formas de inteligência, emoção e amor. Dr. Michel Silva. Entendendo agora, vamos para entendendo o espectro, níveis de suporte. Bebam água. Você está assistindo pelo portal Bebam Água. Ao compreender o transtorno de espectro autista, o TEA,
É essencial reconhecer que cada indivíduo dentro do espectro manifesta o autismo de uma maneira única, tanto nas habilidades cognitivas quanto nas necessidades de apoio emocional e social. Não existe um tipo de autismo. Ah, o meu é tipo isso, tipo 1, tipo 1, tipo 2, tipo diabetes. Não é diabetes. Diabetes é tipo 1, tipo 2, não existe. Mas diferentes intensidades e modos de funcionamento. Por isso, o termo espectro representa uma linha contínua de variação, onde há desde pessoas com alto grau de autonomia até aquelas que necessitam de suporte constante em seu cotidiano. O DSM-5, o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, propõe 3 níveis de suporte, que ajudam profissionais familiares a compreender o quanto o indivíduo precisa de acompanhamento nas áreas de comunicação, comportamento e interação social. Esses níveis não têm o objetivo de rotular, mas de diferenciar intervenções personalizadas, respeitando o ritmo e o potencial de cada sujeito. Vamos ver agora esses níveis? Existe primeiro o nível 1, que requer suporte. Neste nível, a pessoa com TEA apresenta dificuldades sutis de interação social e flexibilidade comportamental. Muitas vezes, essas pessoas são verbais, cognitivamente funcionais. Deixa eu ver aqui permitir entrar. Foi. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, ó. Vamos lá. Voltando. Muitas vezes essas pessoas são verbais, cognitivamente funcionais, independentes nas tarefas diárias, mas enfrentam desafios nas situações sociais, especialmente nas que exigem leitura emocional, empatia espontânea ou adaptação à mudança. Um exemplo do cotidiano. Rafael, 12 anos de idade, adora conversar sobre astronomia, mas tem dificuldade em manter uma troca equilibrada de diálogo. Fala longamente sobre seu tema de interesse, sem perceber se o outro está enganjando. Quando há mudança na rotina escolar, sente ansiedade e precisa de tempo para se adaptar. Ele não precisa de suporte constante, mas de compreensão e ajustes no ambiente, como instruções claras e tempo para processar mudanças. Na clínica, o psicanalista pode ajudá-lo a reconhecer sinais sociais e lidar com frustrações diante do imprevisível, favorecendo o amadurecimento emocional e a autonomia. Esse é o nível 1. Vamos ver o nível 2. O nível 2 requer um suporte substancial. Aqui, a pessoa apresenta limitações mais evidentes na comunicação e nas interações sociais. Pode haver linguagem verbal restrita, falar pouco, algumas palavras, dificuldade em compreender conversões sociais, resistência intensa à mudança e comportamento repetitivo mais marcado. Essas pessoas necessitam de suporte regular para manter uma rotina funcional e segura. Exemplo do cotidiano. Marina, de 8 anos, fala em frases curtas e se comunica melhor através de figuras e gestos. Gosta de brincar sozinha e tem dificuldades em entender o que os colegas querem dizer. Quando algo sai do planejamento, como mudar de sala ou trocar de roupa, pode entrar em crise. Uma rotina estruturada, uso de recursos visuais e acompanhamento terapêutico, Marina evolui significativamente em sua autonomia e autoestima. Na clínica, o trabalho psicanalítico foca em compreender modos singulares de expressão, muitas vezes corporais ou simbólicas. A escuta deve ser acolhedora e livre de pressa, valorizando as formas não verbais de linguagem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Nível 3. Vimos o nível 1, vimos o nível
2, agora nível 3. Requer suporte muito substancial. Este é o nível de maior necessidade de acompanhamento. A pessoa pode apresentar dificuldade acentuada na comunicação, podendo ser não verbal e comportamento repetitivo intenso. A grande dependência nas atividades diárias, forte apego a rotinas e hipersensibilidade sensorial. A presença constante de cuidadores e profissionais é essencial para garantir o conforto e segurança emocional. Exemplo do cotidiano. Pedro, de 7 anos, não utiliza palavras para se comunicar. Ele demonstra suas emoções por sons, expressões e gestos. Gosta de observar objetos girando e se desorganiza quando há barulhos altos, né? E muitas pessoas no ambiente. A família aprendeu a interpretar seus sinais e a usar comunicação alternativa, como figuras e sons. O que melhorou sua convivência e reduziu crises. Na clínica, a abordagem precisa ser profundamente empática e sensorial. Muitas vezes, o terapeuta inicia um vínculo não pela fala, mas pela presença, pelo ritmo respiratório, pelo olhar, pela escuta do silêncio. A psicanálise, nesse contexto, atua para favorecer a conexão e o desenvolvimento simbólico, respeitando o tempo subjetivo de cada ser. Compreendendo os níveis 1, 2 e 3, sem rótulos. Os níveis de suporte não devem ser vistos como graus fixos de limitação, mas como pontos de referências dinâmicas, que podem mudar ao longo da vida. Uma criança inicialmente classificada como nível 3 pode, com intervenções adequadas, alcançar níveis mais elevados de autonomia. O autismo não é uma sentença imutável, mas um processo contínuo de desenvolvimento, onde o acolhimento, o afeto e as práticas terapêuticas adequadas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Isso é muito importante. Se a aula está fazendo sentido para você, manda no chat aí, está fazendo sentido. Eu estou entendendo. Para mim, hoje, a aula está fazendo muito sentido, porque eu estou me humanizando mais com o autismo, com esse aspecto. Para mim, porque quanto mais eu falo, mais eu ensino, mais eu transbordo, mais eu aprendo. Para mim, está fazendo sentido. Eu vou escrever aqui, ó. Está fazendo muito sentido. Eu vou escrever para interagir. Vamos lá? O nível de suporte não define o potencial do ser. O amor e a escuta e o estímulo certo transformam o impossível em conquista. Doutor Michel, se eu vou repetir. O nível de suporte não define o potencial do ser. O amor, a escuta e o estímulo certo transformam o impossível em conquista. Síntese humanista. Compreender os níveis do espectro é aprender que nenhum indivíduo autista é igual ao outro. Cada um carrega um modo próprio de sentir, pensar e se relacionar. Quando respeitamos essas diferenças, criamos pontes, e é nelas que o desenvolvimento acontece. O verdadeiro papel do terapeuta, da escola e da família é encontrar o ponto de encontro entre o mundo do autista e o mundo social, sem impor um padrão, mas construindo um diálogo possível. No autismo, o caminho não é o da correção, mas o da conexão. Vou copiar e vou botar no chat. Vamos interagir. Essa frase, quando eu estava estudando, mudou muito, fez muito sentido para mim. O autismo não é o caminho da correção, mas o da conexão. Frequência, conexão é uma coisa muito forte. Características comuns no TEA. Vamos agora ver as características comuns. O transtorno do espectro autista, TEA, se manifesta de maneira singular em cada indivíduo. Mas há características comuns que auxiliam na identificação clínica e na compreensão do funcionamento psíquico, emocional e comportamental do autista.
Essas manifestações variam em intensidade e combinação, formando um verdadeiro espectro de possibilidades humanas, e não uma lista rígida de sintomas. Primeiro, dificuldade na comunicação. A comunicação é um dos principais aspectos afetados pelo TEA. Não podemos negar. Mas, calma. Algumas pessoas possuem fala fluente, outras não verbalizam, mas todas expressam-se de forma verbal ou não verbal. Características observadas. Deixa eu ver aqui. Características observadas. Características observadas. Dificuldade em iniciar ou manter diálogos. Tendência a falar sobre temas de interesse próprio sem perceber o outro. Falta de uso de gestos ou expressões faciais para se comunicar. Dificuldades em compreender ironias, piadas ou metáforas. Para isso, tudo é concreto. Exemplo do dia a dia, do cotidiano. Uma criança pode repetir frases de desenhos, que é a ecolália, né? Sem compreender o sentido literal. Mas usa essa repetição como forma de manter o contato ou expressar a emoção. Reflexão psicanalítica. Para a psicanálise, essa dificuldade não é a ausência de linguagem, mas presença de uma linguagem própria, que precisa ser escutada e decifrada dentro da singularidade do sujeito. Então, nós estamos vendo agora as características. Primeira característica, dificuldade na comunicação. Segunda, padrões repetitivos de comportamento. Muitos indivíduos com TEA apresentam movimentos ou rotinas repetitivas que lhes trazem segurança, previsibilidade, conforto. Esse movimento repetitivo não é contra os pares, não é contra ninguém, mas são movimentos repetitivos que trazem segurança para eles. Traz conforto para eles, traz previsibilidade para eles. As características mais observadas são balançar o corpo, bater as mãos ou repetir frases. Interesse intenso por um mesmo tema ou objeto. Adoção de rotinas rígidas, mesmo trajeto, mesma comida, mesma roupa. Crises diante de mudanças inesperadas. Exemplo do cotidiano. Uma criança... exemplo do cotidiano. Uma criança pode insistir em sentar sempre no mesmo lugar da sala de aula. Se o local mudar, pode demonstrar angústia, pois o previsível lhe dá sensação de controle emocional. Reflexão psicanalítica. Esses comportamentos podem ser compreendidos como defesas psíquicas contra a imprevisibilidade no mundo externo. A repetição é uma tentativa inconsciente de criar ordem e estabilidade no caos da experiência emocional. Então, segunda característica é padrões repetitivos de comportamento. Terceiro, hiperfoco em interesses específicos. O hiperfoco é uma das marcas mais fascinantes do TEA, né? O indivíduo pode dedicar atenção extrema a um tema, atividade ou objeto, demonstrando profundidade de conhecimento e habilidade em comum. Características observadas: interesse profundo e detalhado por assuntos específicos, trens, planetas, números, música, dinossauros e outras coisas. Capacidade de memorizar fatos e padrões com facilidade. Dificuldade de mudar de assunto ou transitar entre atividades. Exemplo do cotidiano. Uma criança pode saber todos os modelos de carro de uma marca, suas cores e anos de fabricação. Esse interesse pode ser canalizado terapeuticamente para desenvolver linguagem e habilidades cognitivas. Reflexão psicanalítica. O hiperfoco é uma forma de ligação simbólica com o mundo, uma tentativa de dominar uma parte da realidade para que ela se torne compreensível e segura. Quarta dificuldade: alterações sensoriais. O TEA envolve frequentemente hipersensibilidade ou hipossensibilidade, muito ou menos. Sensorial, ou seja, o modo como os sentidos percebem sons, luzes, cheiro, toques.
e texturas. É diferente. Totalmente diferente. As características que se observa nessas alterações sensoriais são incômodo extremo com barulhos e luzes fortes, resistência ao toque físico, fascínio por cheiros, movimentos ou texturas, busca ou fuga de determinados estímulos sensoriais. Está muito alto, muita luz, ele não gosta, muitos movimentos. Exemplo do cotidiano. Um simples som de liquidificador pode causar desconforto intenso em uma criança autista, enquanto o movimento giratório do ventilador pode prendê-la em um estado de fascinação, ficar olhando para o ventilador rodando. Então, são particularidades, singularidade de cada autista. Reflexão psicanalítica. Essas percepções sensoriais intensas revelam que o autista vive um mundo sem filtros simbólicos, sentindo tudo de maneira direta e crua. Isso torna mais vulnerável, mas também mais sensível e autêntico. Então, outra dificuldade que nós vimos é alterações sensoriais. Vamos ver a próxima. Dificuldades na interação social. A interação social com o outro pode ser desafiadora, não por falta de interesse do autista, mas por dificuldade em compreender as regras sociais implícitas. Características observadas: dificuldade em interpretar expressões faciais ou emoções alheias, pouca iniciativa para brincar com outras crianças, preferência por brincar sozinho, dificuldade em adaptar-se a grupos e ambientes sociais. Exemplo do cotidiano. Uma criança pode não perceber que o colega ficou triste após uma brincadeira. Não por insensibilidade, mas porque não compreendeu o sinal social do rosto ou do tom de voz. Reflexão psicanalítica. Na visão psicanalítica, o desafio da interação social está ligado a uma organização psíquica diferente, em que o outro é percebido mais como presença concreta do que como parceiro simbólico de troca afetiva. Então, outra dificuldade é a dificuldade na interação social. Próxima dificuldade que nós vamos ver, modo de pensar e aprender diferenciado. Pessoas com TEA costumam possuir processamento. Não, deixa eu voltar aqui. Isso. Para mim saiu aqui, mas para vocês não, né? Modo de pensar e aprender diferenciado. Pessoas com TEA costumam possuir processamento cognitivo singular, muitas vezes visual, lógico ou baseado em padrões. Principais características observadas são dificuldade com linguagem figurada e abstração, excelente memória visual, aprendizado por repetição e observação, preferência por rotinas estruturadas e lógicas. Exemplo, enquanto uma criança neurotípica aprende melhor por explicação verbal, o autista pode aprender mais rapidamente, vendo como se faz, observando gestos, movimentos e padrões. Reflexão psicanalítica. A forma diferente de aprender mostra que o autista não está fora da realidade, mas a traduz por vias próprias, onde o concreto substitui o simbólico e a imagem substitui a palavra. Conclusão desse tópico. As características do TEA não devem ser vistas como limitações, mas como formas singulares de existir e se comunicar. Cada comportamento revela uma necessidade, uma defesa, uma forma de expressão. Ao compreender essas nuances, o terapeuta, o educador e a família passam a enxergar o sujeito autista como presença viva e não como ausência de normalidade. Quando o olhar muda, o vínculo nasce. E é no vínculo que o autista floresce. Vamos interagir, vou colocar lá no chat para você interagir, você que vai assistir pelo portal. Copia aí, coloca num caderno, coloca em algum lugar, coloca no Instagram. Meu filho botou aqui, sabe o nome de todos os dinossauros. Isso aí. Quando o olhar muda, o vínculo nasce. E é no vínculo que o autista floresce. Uau, isso é muito bom. Isso é mudança. Olhar
psicanalítico sobre o TEA. Vamos ver agora o olhar psicanalítico. Não deixem de beber água, gente. O olhar psicanalítico sobre o TEA. A psicanálise, desde suas origens com Freud, sempre buscou compreender as expressões do inconsciente, as formas pelas quais o sujeito se constitui na linguagem, na afetividade e nas relações com o outro. Quando voltamos esse olhar para o transtorno de aspecto autista, o TEA, entramos em um campo onde silêncio, os gestos repetitivos e os olhares distantes falam profundamente sobre o modo de ser e existir de cada indivíduo. O autismo, sob o olhar psicanalítico, não é um déficit, mas uma forma singular de estruturação psíquica. Não falta nada no autismo. Ele não veio ele veio sem isso, sem não falta nada. É a forma singular da estruturação psíquica dele. O sujeito autista não está fora da realidade. É isso que as pessoas têm que aprender. É isso que você, como terapeuta, como psicanalista, como mentor de família, de pais, de alunos, o sujeito autista não está fora da realidade, mas organiza sua relação com o mundo de maneira diferente. Muitas vezes, se protegendo de um excesso de estímulos e significações que o invade e o desorganizam. O autista não está desligado da vida. Ele a sente em intensidade. Por isso, cria um refúgio simbólico onde pode respirar. O autismo como modo de existência singular. Para a psicanálise, especialmente na leitura de Lacan e de Meltzer, o autismo pode ser compreendido como um modo particular de um sujeito se constituir frente ao outro. O mundo externo, os pais, a linguagem dos afetos. Enquanto o sujeito neurótico se organiza em torno do desejo do outro, o sujeito autista mantém uma distância protetora, porque esse desejo ao outro também pode se tornar doentio, neurótico. O autista ele quer distância para se proteger, criando um universo interno onde encontrar segurança e previsibilidade. Exemplo, uma criança que se isola em suas brincadeiras, repetindo gestos e sons, não está fugindo da realidade. Está criando espaço da realidade. E está criando espaço de proteção simbólica frente a um mundo que lhe parece intenso e imprevisível. Reflexão. O terapeuta não deve tentar invadir esse espaço, mas aproximar-se dele com respeito, oferecendo uma escuta que acolhe o silêncio e valoriza a linguagem própria do sujeito. Nós estamos falando agora do autismo como modo, estamos falando agora o olhar psicanalítico do TEA. Agora nós vamos ver a linguagem e o silêncio no autismo. O que a psicanálise pensa sobre isso? Na psicanálise, a linguagem é a base da constituição do sujeito. No TEA, há uma relação diferente com a linguagem. Algumas crianças não falam, outras repetem palavras. Ecolalia. E outras ainda falam de forma literal e sem intenção social. Essas expressões mostram o quê? Que a linguagem está presente, mas não cumpre a função de mediação simbólica com o outro. O silêncio, nesse caso, não é ausência, mas uma outra forma de presença. Exemplo, a criança pode... Deixa eu ver aqui... Cadê? Tem uma pergunta aqui. Professor, todas as crianças que gostam de dinossauro são mais propensas a terem o TEA ou já são diagnosticadas? Não. Tem pessoas que gostam de dinossauro, mas não são autistas, tá? É só com o diagnóstico que você vai ver. Não pode se dizer que a pessoa gosta de determinada coisa. Tem algumas características, mas só com laudo mesmo, tá? Mas tem pessoas que é muito propício a isso, tá? Eu conheço vários, dinossauro, carros, aviões, tá? Muita pergunta boa. Uma criança pode não responder quando chamada, mas se aproxima da mãe quando ela canta uma música conhecida.
Esse gesto revela uma via afetiva e não verbal de comunicação, uma ponte entre os mundos. No silêncio do autista, há uma linguagem que o mundo ainda não aprendeu a escutar. De novo, no silêncio do autista, há uma linguagem que o mundo ainda não aprendeu a escutar. Outra coisa, nessa visão psicanalítica do autista, a relação com o outro. O outro, conceito central em Lacan, representa o campo simbólico das relações humanas. O sujeito autista parece ter dificuldade em inscrever-se neste campo, não por falta de afeto, mas porque o outro lhe parece como uma presença invasiva e imprevisível. Assim, o autista tende a estabelecer formas de contatos indiretas. Aproxima-se quando quer, evita quando se sente ameaçado, cria vínculo à sua maneira, muitas vezes por meio de objetos, sons e repetições. Exemplo, uma criança pode preferir brincar próxima a outra, mas sem interagir diretamente. Essa forma de dizer, eu quero estar perto, mas eu preciso de espaço para existir. Reflexão. O olhar psicanalítico entende que essa distância entende essa distância não como rejeição, mas como estratégia de preservação psíquica. O vínculo terapêutico nasce quando o analista respeita o tempo do sujeito e permite que o contato aconteça sem imposições. Outro olhar, a repetição como forma de organização psíquica. Os comportamentos repetitivos, girar objetos, alinhar brinquedo, repetir sons, são frequentemente vistos como sintomas comportamentais. Mas, sobre um olhar psicanalítico, representam tentativa de simbolização e organização do mundo interno. Exemplo, uma criança que repete o mesmo movimento várias vezes pode estar tentando transformar o caos em previsibilidade. A repetição lhe dá a sensação de domínio, como se dissesse, aqui tudo está sob o meu controle. Isso é lindo demais. Reflexão. Para a psicanálise, a repetição é uma linguagem do inconsciente. O papel do terapeuta é decifrar o que essa repetição comunica e não interrompê-la de forma forçada. O papel da escuta psicanalítica. Qual é o papel? A escuta psicanalítica é acolhedora e presença. Com o sujeito autista, ela exige uma escuta além das palavras, onde gestos, olhares, silêncios e movimentos são tomados por significativos da experiência emocional. A escuta verdadeira não está em traduzir o autista. A gente não tem que traduzir ele. Ela aprende a compreender o idioma do seu silêncio. Exemplo, o analista observa que uma criança sempre gira um carrinho antes de iniciar a sessão. Com o tempo, o carrinho passa a ser entregue ao terapeuta. Esse gesto simples é um convite simbólico à relação. O início de um vínculo. Aquela aliança terapêutica que a pessoa que não tem espectro cria, o autista também cria no tempo dele, no jeito dele, da forma dele. Nós que temos que interpretar isso. O caminho terapêutico, do isolamento ao encontro. O trabalho psicanalítico com TEA não busca curar. O autismo não tem cura. Tá? O autismo, no curar o autismo, mas promover o encontro com o outro, abrir canais de expressão e fortalecer a subjetividade, ele poder, ele mesmo ter autonomia. É um processo de humanização da escuta, onde o autista é visto como sujeito de desejo e não apenas como portador de um transtorno. Exemplo, um adolescente autista que antes evitava contato visual começa a sustentar o olhar do analista por breves segundos. Segundos já é uma coisa muito linda. Esse pequeno gesto, para a psicanálise, é um grande passo simbólico, representando o início de um vínculo afetivo. Lindo. Sétimo, a família e a função do outro primário. Na psicanálise, os pais e cuidadores representam os primeiros, outros na vida da criança. Os primeiros cuidadores, como Melanie Klein falou, como o Winnicott falou. No TEA, a forma como esses vínculos se estabelecem é determinante para o desenvolvimento emocional.
O trabalho terapêutico deve incluir a família, ajudando-a a... Nós temos que ajudar a família. O terapeuta, o psicanalista, ele não vai atender só o autista, principalmente quando não verbal. Você vai ajudar a família a compreender. Então, você vai ajudar ela a compreender o autismo como uma forma de ser, não como uma doença. Não diz, meu filho é doente, tem autismo. Não, não. Você vai ser um mentor para ensinar ela o mundo, a interpretar, a decifrar esse mundo maravilhoso que os autistas têm deles. Gesto, a não fala, a não interagir socialmente. Você está aprendendo isso aqui hoje para poder ajudar os pais também. Isso vai ser de muita valia para vocês, para mim e para vocês. Diminuir a culpa e o medo. Tem pais que têm muito medo, muita culpa. Vai ensinar os pais a aprender a interpretar os sinais e gestos do filho. Construir vínculos saudáveis baseados em previsibilidade e afeto. Você vai ensinar muitas coisas para ele com essa aula. Reflexão. O amor e o acolhimento parental funcionam como pontes simbólicas que conectam o mundo interno do autista ao mundo social. Conclusão do tópico. O olhar psicanalítico sobre TEA é, antes de tudo, um olhar de humanidade. Ele nos convida a sair do campo da patologia, da doença, que não é, para entrar no campo da subjetividade e da escuta singular. Cada pessoa com TEA carrega uma linguagem própria, uma verdade emocional e uma forma única de existir. Compreender o autista é escutar a alma por meio do silêncio. É enxergar além da conduta. É amar o ser humano que habita no enigma. Dr. Michel Silva. Isso é muito importante. Beber água. Bebam água, gente. Não fiquem sem beber água. É de suma importância. Tá? Dúvidas, perguntas. Deixa eu ver se tem dúvidas ou perguntas aqui no chat. Você também que está assistindo pelo portal aí, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, anotas e manda, tá? Aqui, entendi. Muito obrigado por mim estar aí. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Voltamos. O papel da família. A família desempenha um papel essencial no desenvolvimento, bem-estar e inclusão social da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. Mais do que apenas cuidadores, os familiares são mediadores afetivos e emocionais, que ajudam a construir pontes entre o mundo interno da criança e o ambiente externo. Primeiro, o vínculo afetivo como base do desenvolvimento. O amor, a aceitação e a presença emocional dos pais são fundamentais para o progresso do indivíduo com TEA. Mesmo que a criança apresente dificuldade na comunicação verbal ou no contato visual, ela sente e reconhece o afeto genuíno, o que contribui para o fortalecimento de um vínculo e da confiança no ambiente familiar. Exemplo, uma mãe que aprende a respeitar o tempo e a forma de comunicação do filho autista, como gestos, sons ou expressão faciais, estabelece uma conexão que facilita a interação e reduz comportamentos de isolamento. Segundo, a importância da psicoeducação familiar. Quando os familiares compreendem as características da TEA e as maneiras adequadas de interagir, torna-se possível reduzir frustrações, ansiedades, conflitos domésticos. A psicanálise auxilia nesse processo, ao permitir que os pais compreendam seus próprios sentimentos, medo e perspectivas diante do diagnóstico. Tem um áudio aberto aí. Onde você foi? Desativa o áudio, tem um áudio aberto. A Ana tá ouvindo. Desativei. Vamos lá. A importância da psicoeducação familiar, né? A psicanálise auxilia nesse processo ao permitir que os pais compreendam seus próprios sentimentos, medos e expectativa diante do diagnóstico. Exemplo, um pai que entende que a repetição de comportamento é uma forma de autorregulação emocional passa a lidar com paciência e empatia.
em vez de punição ou repressão. Para com isso, para de pular, para de bater a mão. Ele começa a compreender. Porque existiu do terapeuta uma psicoeducação a ele, ensinando a ele. A família como parceira terapêutica. O engajamento familiar nas intervenções terapêuticas, como psicanálise, PNL, fonoaudiologia ou terapia ocupacional, potencializa os resultados. A continuidade das práticas no ambiente doméstico reforça e estimula a autonomia do indivíduo com TEA. Isso é importantíssimo. Exemplo, pais que mantêm rotinas estruturadas em casa, como horários para alimentação, sono e brincadeiras, ajudam o filho a desenvolver previsibilidade e segurança emocional. Quem quer falar? Pode falar, liga o microfone. Quem é? Deixa eu ver. Quem pediu para falar aí? Alguém apareceu aqui? Não? Vou voltar, hein? Olhar psicanalítico sobre a dinâmica familiar. A psicanálise entende que o sofrimento de uma criança autista, muitas vezes, ressoa no inconsciente familiar. Por isso, a escuta terapêutica também se estende aos cuidadores, oferecendo-lhes um espaço para falar de suas angústias e reconstruir o sentido da experiência de cuidar. Reflexão psicanalítica. O processo de aceitação do diagnóstico é também um processo de elaboração do luto por um ideal de filho que não corresponde à expectativa inicial. Ao elaborar esse luto, a família se liberta para enxergar o sujeito autista em sua singularidade. Tem esse processo do luto. Os pais idealizaram toda aquela, o filho, o mundo, aí vem escolhido por Deus. E vem escolhido de verdade. Aí tem esse luto. Então, nós temos que ajudá-los nessa psicoeducação deles. Cuidar de quem cuida. A saúde emocional dos familiares é indispensável. Quando os pais e cuidadores negligenciam o próprio bem-estar, acabam sobrecarregados e emocionalmente exaustos, o que impacta o clima familiar. A terapia de grupos e momentos de autocuidado são recursos fundamentais para sustentar essa jornada. Por exemplo, um casal que busca orientação psicanalítica aprende a dividir responsabilidades, comunicar emoções e fortalecer o vínculo conjugal, beneficiando o equilíbrio emocional de toda a família. Conclusão. A família é o primeiro e mais importante ambiente terapêutico de uma pessoa com TEA. Quando há acolhimento, compreensão e amor, o desenvolvimento se torna possível, não apenas da criança, mas de todos que estão envolvidos na família. Cuidar de uma criança autista é também cuidar da própria alma, aprendendo todos os dias que o amor fala muitas linguagens e o silêncio é apenas uma delas. A importância do diagnóstico e a intervenção precoce. Qual a importância de diagnosticar o TEA logo no início de uma intervenção? O diagnóstico e a intervenção precoce são fatores decisivos para o desenvolvimento integral da criança com transtorno espectro autista. Quanto mais cedo o transtorno é identificado, maiores são as chances de promover avanços significativos na comunicação, na interação social, na autonomia e no aprendizado emocional. Primeiro, o valor do diagnóstico precoce. Detectar o TEA nos primeiros anos de vida permite compreender as necessidades específicas da criança e iniciar o acompanhamento adequado. A psicanálise observa que cada criança apresenta uma forma singular de se relacionar com o mundo e, portanto, o diagnóstico não deve ser visto como um rótulo, mas como uma ponte de partida para a escuta e o cuidado. Exemplo, uma criança que evita o olhar, não responde ao nome e prefere brincar sozinha, pode estar manifestando sinais de TEA. Com o diagnóstico precoce, a família e os profissionais podem intervir de forma acolhedora e direcionada, fortalecendo a comunicação e o vínculo afetivo. Segundo, a importância da intervenção interdisciplinar com vários profissionais. Após o diagnóstico, é essencial que a criança seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar, composta por psicanalistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional e outros profissionais, para trabalhar diferentes aspectos do desenvolvimento. A psicanálise, nesse contexto,
Oferece uma escuta profunda do inconsciente infantil, auxiliando a compreender o significado emocional dos comportamentos e favorecendo a construção da subjetividade da criança. Exemplo: enquanto a fonoaudióloga trabalha a linguagem verbal, a psicanálise ajuda a criança a encontrar sentido no falar, compreendendo o porquê do silêncio, das repetições e das ecolalias. Então, isso é importante para nós. É importante ensinar isso para a família. Essa psicoeducação é de suma importância. A janela de oportunidade e do desenvolvimento. Por que diagnosticar rápido e entrar com intervenção é bom? Porque abre uma janela de oportunidade para que a criança se desenvolva mais rápido. Os primeiros anos de vida, principalmente até os 6 anos, são uma fase de intensa plasticidade cerebral, né? De aumentar, de aprender coisas. Nesse período, as conexões neurais se formam rapidamente. O que significa? Quanto antes ocorrer a intervenção, maiores serão as possibilidades de aprendizado e adaptação social. Exemplo: crianças que começam o tratamento ainda na primeira infância tendem a desenvolver melhor contato visual, interação social e autonomia nas atividades diárias. O papel da família no processo do diagnóstico. O diagnóstico precoce também depende da observação atenta dos pais e cuidadores, que são os primeiros a notar sinais de comportamentos diferentes. A escuta psicanalítica da família é fundamental para acolher as emoções que emergem nesse momento, como culpa, medo, negação e esperança, ajudando os pais a se tornarem parceiros do tratamento e não reféns do diagnóstico. Reflexão psicanalítica. A descoberta do TEA pode provocar um abalo emocional profundo nos pais. No entanto, quando esse impacto é elaborado, surge a possibilidade de um novo olhar sobre a criança. Não como alguém, como um problema. Ele é um problema, não. Mas como um sujeito singular em processo de construção. Outra coisa é o impacto positivo da intervenção precoce. Tem um impacto. Quanto mais cedo iniciar as intervenções, melhor é. Quanto mais cedo. A intervenção precoce proporciona o quê? Maior desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, redução do comportamento repetitivo e autolesivos, melhoria da interação social e emocional, fortalecimento da autoestima e da segurança interna, preparação para a inclusão escolar e social mais saudável. Exemplo: uma criança que inicia acompanhamento psicanalítico aos 3 anos pode, ao longo dos anos, aprender a lidar com estímulos externos de forma mais tranquila, expressar desejos e emoções e se adaptar melhor aos ambientes coletivos. Conclusão: o diagnóstico e intervenção precoce no TEA representam mais do que um procedimento clínico. São um ato de amor, acolhimento e escuta da singularidade de cada criança. Quando a sociedade, os profissionais e a família se unem nesse propósito, a criança com TEA tem a chance de desenvolver todo o seu potencial humano e emocional. Identificar cedo é cuidar com amor. Intervir com acolhimento é abrir caminhos para que o sujeito autista floresça em sua própria forma de ser. Então, esses são os benefícios de ter um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. É para a vida do autista. Convivência social. Isso é importante. A convivência social escolar da criança com transtorno de aspecto autista é um dos aspectos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais transformadores do processo de desenvolvimento. O ambiente social e educacional é o espaço onde crianças aprendem a se expressar, interagir e se perceber como parte do mundo. Para o autista, esse processo demanda acolhimento, empatia e estratégias específicas de inclusão. Primeiro, o desafio da socialização do TEA. O sujeito com TEA geralmente apresenta dificuldade em compreender e responder às sutilezas das interações sociais. Olhares, expressões faciais, gestos e ironias, elementos naturais da comunicação, podem ser confusos ou até causar desconforto.
Isso não significa falta de interesse, mas um modo diferente de interpretar o mundo social. Exemplo, uma criança autista pode preferir brincar sozinha, não porque rejeita os outros, mas porque ainda não compreende as regras simbólicas do brincar coletivo. Quando respeitada e estimulada com paciência, ela pode, pouco a pouco, construir pontes de interações significativas. A escola como espaço de inclusão e desenvolvimento. A escola tem um papel, e esse é o nosso desejo como professor, que isso seja uma realidade de verdade nas escolas no Brasil, é um papel essencial na construção da autonomia e da identidade da criança com TEA. Mais do que um local de aprendizado acadêmico, ela deve ser um ambiente terapêutico e afetivo, capaz de promover o pertencimento e a valorização das diferenças. A presença de professores capacitados, mediadores e o apoio da equipe pedagógica são fundamentais para garantir que a criança se sinta segura e compreendida. Quando a escola compreende o funcionamento singular da mente autista, ela deixa de tentar ajustar o aluno e passa a construir junto com ele novas formas de aprender. Exemplo, um aluno que se incomoda com barulhos pode ser relocado em uma área mais tranquila da sala ou receber fones abafadores de som. Pequenas adaptações geram grandes resultados na concentração e no bem-estar emocional. É um dos projetos que eu tenho. Vamos conseguir aprovar em algum lugar. Alguém vai comprar essa ideia. Os mediadores precisam ter um curso, pelo menos uma introdução básica de terapia ABA. Eu já montei esse curso. Tem que ter essa formação para os mediadores, para aprender a olhar. Eles têm amor, mas eles precisam de mais ferramentas. Nós vamos conseguir no futuro. Grave isso aí. O papel dos colegas na convivência social. A inclusão não é apenas institucional, mas também relacional. Os colegas de classe devem ser orientados sobre o que é o autismo, incentivados a respeitar e acolher as diferenças. A convivência com o autismo pode ensinar valores essenciais como empatia, paciência e solidariedade, fortalecendo o clima emocional de toda a turma. Exemplo, uma escola que realiza rodas de conversa sobre respeito à diversidade ajuda as crianças a entenderem que o colega com TEA não é estranho, ou ele não é um estranho, mas alguém que comunica e sente de uma forma especial. A dimensão psicanalítica da convivência. Na visão psicanalítica, o espaço escolar é também um lugar de simbolização. Cada relação que a criança estabelece com o professor, com o colega, ou com o ambiente contribui para a formação do seu eu e da sua capacidade de desejar. O psicanalista compreende que o autista não está fora do laço social, mas possui outra via de ligação com o outro, que precisa ser compreendida e respeitada. Incluir é permitir que o sujeito autista seja o que é, e ainda assim faça parte. Dr. Michel Silva. Parceria entre escola e família. Parece uma utopia, parece um sonho, mas tem e vai ter. E eu espero um futuro melhor. A integração entre escola e família é um dos pilares da convivência saudável. Reuniões constantes, troca de informações e acompanhamento conjunto de progresso da criança são medidas essenciais. Parar de muita coisa de Secretaria de Educação e ter mais interação entre família, escola, direção, professor, para poder fazer algum trabalho de inclusão, de verdade. A família oferece à escola informações sobre os gatilhos e comportamentos da criança, enquanto a escola compartilha avanços e desafios no ambiente coletivo. Quando a professora percebe que o aluno se desorganiza após mudanças bruscas na rotina, ela pode conversar com os pais e planejar estratégias conjuntas, como o uso de cronogramas visuais ou antecipação de eventos, construindo um ambiente de pertencimento. Outro sonho, e vai acontecer. A convivência social escolar da criança com TEA não deve ser pautada por comparações, mas por respeito ao ritmo individual. Cada pequena conquista, um olhar trocado, uma palavra nova, uma brincadeira compartilhada é um marco de desenvolvimento. A inclusão verdadeira acontece quando o autista deixa de ser
o aluno especial, e passa a ser simplesmente parte do grupo, com sua forma única de existir e contribuir. Conclusão: a convivência social e escolar é o terreno fértil, onde a criança com TEA pode florescer. Quando há empatia, preparo e sensibilidade, a diferença deixa de ser uma barreira e se transforma em potência. A escola inclusiva é aquela que não apenas ensina conteúdos, mas forma corações capazes de compreender que cada mente é um universo. A inclusão não é favor, é reconhecimento de humanidade, doutor Michel Silva. Da diferença à potencialidade. Durante muito tempo, o autismo foi compreendido sob uma ótica da limitação. As diferenças comportamentais, emocionais e cognitivas eram vistas como barreiras ao desenvolvimento. Hoje, porém, a ciência, a psicanálise e as abordagens humanistas nos convidam a olhar o sujeito com TEA não pela falta, mas pela potência, por aquilo que ele é capaz de construir e expressar e transformar. A diferença como forma única de existir. Cada ser humano possui uma maneira própria de perceber e responder ao mundo. No caso do indivíduo com TEA, essa percepção é profundamente singular, marcada por uma sensibilidade ampliada e uma lógica de pensamentos diferenciada. O que antes era visto como dificuldade, agora é compreendido como outro modo de ser no mundo, que merece ser respeitado e compreendido. Exemplo, uma criança que prefere alinhar brinquedos em vez de brincar com eles simbolicamente, pode estar expressando sua necessidade de ordem, previsibilidade e controle sobre o ambiente, mas uma tentativa de quê? De se proteger de excesso de estímulos externos. Essa atitude não deve ser vista como erro, mas como linguagem. Da limitação à descoberta de talentos. Muitos indivíduos, dentro do aspecto autista, possuem habilidades extraordinárias em áreas específicas. Memória, cálculo, arte, música, lógica ou observação detalhada. Essas competências, quando valorizadas, tornam-se ferramentas de interação social e profissional. Exemplo, um jovem com TEA que demonstra interesse por tecnologia e programação pode ser incentivado a desenvolver essas habilidades, encontrando nelas uma forma de expressão e realização pessoal. A diferença, quando acolhida, revela talentos escondidos. E o que antes parecia isolamento pode se transformar em foco, criatividade e excelência. A visão psicanalítica da falta simbólica à construção de sentido. Sob o olhar da psicanálise, o autismo não é um vazio, mas um modo próprio de relação com o outro e com o desejo. O sujeito autista constrói um universo simbólico próprio. O trabalho terapêutico consiste em entrar nesse mundo com respeito, ajudando-o a nomear emoções e encontrar sentidos em suas experiências. O psicanalista não impõe significados, mas escuta o que o comportamento comunica: o gesto, o silêncio, o olhar, e até a ausência de resposta pode ser formas de linguagem. Transformar a diferença em potencialidade, nesse sentido, é permitir que o sujeito seja reconhecido em sua singularidade e não comparado a um modelo ideal de normalidade. O papel do ambiente acolhedor. A potencialidade do sujeito com TEA só floresce quando ele se sente seguro e aceito. Um ambiente hostil, crítico ou incapacidade tende a reforçar o retraimento e a ansiedade. Já um ambiente compreensivo, estruturado e afetivo promove expressão, curiosidade e desejo de interação. Exemplo, na escola, um professor que compreende o ritmo e o estilo de aprendizagem da criança autista pode transformar o espaço em um ambiente de conquista, mesmo que pequenas, e contribuir para o fortalecimento de sua autoestima. A diferença é que transforma todos. Quando a sociedade aprende a enxergar o autismo como diversidade, não como deficiência, todos crescem. A convivência com pessoas autistas ensinam sobre empatia, paciência e novas formas de ver o mundo. O autista não é alguém fora da realidade, mas alguém que revela outras realidades possíveis, expandindo nossa compreensão da própria humanidade. O autismo
nos convida a desacelerar o olhar e aprofundar a escuta. Na diferença, descobrimos o verdadeiro sentido da convivência humana, Dr. Michel Silva. Conclusão. Passar da diferença à potencialidade é mudar o paradigma. É deixar de perguntar o que falta e começar a perguntar o que há de único aqui. Cada pessoa com TEA é um universo de possibilidades. E a missão dos pais, educadores, terapeutas, é ajudar esse universo a florescer, sem moldá-lo, mas guiando-o com amor e compreensão. A verdadeira inclusão acontece quando enxergamos a singularidade como poder e não como limite. Conclusão final. Chamado à compreensão. Chegamos ao final desse módulo. Compreendemos que o transtorno de espectro autista, o TEA, não é apenas uma condição clínica, mas um convite profundo à humanidade. É o chamado para olharmos o ser humano em sua essência, sem pressa, sem rótulos, sem comparações. Cada pessoa dentro do espectro traz em si um modo singular de existir, de sentir, de perceber e de se comunicar com o mundo. O autismo nos ensina sobre escutar, empatia e presença real. Ele nos desafia a ver para além do comportamento, a compreender o que está por trás do silêncio, do olhar desviado ou da fala repetida. Por trás de cada gesto há um sujeito, alguém que deseja ser compreendido, acolhido, amado do seu próprio jeito. O amor, a compreensão nesse contexto não é apenas um ato de saber, mas um ato de amor. Compreender é abrir espaço para o diferente. É permitir que o outro exista com liberdade e dignidade. É o que a psicanálise nos ensina. Não se trata de curar o autismo, mas de reconhecer o sujeito autista como um ser pleno de sentido, com potencialidades únicas e um mundo interno que merece ser escutado. Compreender o autismo é compreender o ser humano em sua forma mais pura. Alguém que sente, deseja e busca se conectar, ainda que de uma maneira diferente, do Dr. Michel Silva. Quando olhamos o autista com empatia, abrimos portas para a evolução da humanidade. O autista não limita o ser, apenas ensina o mundo a olhar de forma diferente. Dr. Michel Silva. Quero agradecer a sua presença nessa aula, tá? O módulo, hoje, a nossa aula, a cadeira do nosso curso o tema foi do autismo ao transtorno do espectro autista. Toda a história, nós mapeamos tudo. E você que está assistindo aqui, essa aula vai para o portal. Você que vai assistir pelo portal, tem vídeo, apostila e vai ter avaliação. Qualquer dúvida, é só chamar aí o nosso time, estão todos prontos para te ajudar. Quero agradecer a presença de todos, ficaram até o final da aula. Você que vai assistir pelo portal, assiste toda a aula, tira todas as dúvidas. Eu não quero os melhores psicanalistas, os melhores terapeutas ABA, os melhores especialistas em TEA do Brasil, do mundo. Eu quero apenas 5% dos melhores. E vocês dedicarem, colocarem o seu desejo em cima disso, você que está aqui na aula ao vivo, você que está pelo portal, eu tenho certeza que você será um gerador de valores e autoridades em vidas, tá? Quem pode tirar nossa foto aí e marcar lá no @psicanalista.michelsilva e Clube Mente Renovada. Você também pelo portal, tira uma foto da aula, marca a gente lá para a gente ver sua evolução, tá bom? Deixa eu